Olá, viajantes! Prontos para mais uma viagem por mistérios que desafiam nossa compreensão? Você já teve aquela sensação estranha, como se algo estivesse errado com o mundo ao seu redor? Como se tudo parecesse real demais para ser verdade, ou quem sabe artificial demais para ser natural? Olhe ao seu redor agora. Os objetos têm textura, cor, profundidade. A luz interage com cada superfície de forma precisa. Você respira, pensa, sente, e tudo parece tão natural que raramente paramos para questionar. Mas e se estivermos aceitando como realidade algo que, na verdade, foi projetado para parecer real? Pense por um instante. O céu noturno é incrivelmente belo e vasto. As leis da física funcionam com uma precisão quase matemática, e a vida, como a conhecemos, parece existir por um fio de probabilidades quase impossíveis. Tudo isso pode ser só coincidência? Ou será que existe algo por trás e um código oculto operando cada detalhe? Imagine se o universo fosse um gigantesco ambiente digital, com algoritmos guiando tudo, do movimento das galáxias à forma como você sente uma brisa no rosto. Seria possível que estivéssemos vivendo dentro de um sistema criado por alguma inteligência muito mais avançada do que podemos conceber? Por mais absurda que essa ideia pareça à primeira vista, ela não é nova e não é brincadeira. Físicos, filósofos e até empreendedores da tecnologia a levam a sério. Um dos mais conhecidos é o filósofo sueco Nick Bostrom, que propôs um argumento perturbador sobre isso. Mas antes de mergulharmos nessa possibilidade, se essa jornada por mistérios cósmicos e possibilidades radicais te intriga, inscreva-se agora no canal Universo Favorável. Esta é a segunda parte da nossa série Entre Universos e esse episódio vai te deixar ainda mais desconfiado da própria realidade. Deixe seu like e responda aqui nos comentários. Você quer mesmo saber a verdade ou prefere continuar sonhando? Nick Bostrom, filósofo da Universidade de Oxford, apresentou ao mundo um dos argumentos mais provocativos do nosso tempo. Ele não está baseado em teorias religiosas ou em ficção científica, mas sim em pura lógica probabilística. E sua pergunta central é direta e desconcertante. Se uma civilização avançada fosse capaz de simular consciências como a nossa, o que impediria que isso já estivesse acontecendo? Bostrom propôs que, quando uma civilização atinge um nível tecnológico suficientemente avançado, ela poderia ter a capacidade de criar simulações hiperrealistas de seus antepassados, ou até de mundos inteiros. Isso nos leva a três únicas possibilidades. A maioria das civilizações se autodestrói antes de alcançar esse nível tecnológico. Isso incluiria guerras, colapsos ambientais ou outros eventos catastróficos que impedem qualquer avanço futuro. Elas até alcançam esse ponto, mas perdem o interesse em criar simulações de seus antepassados, talvez por razões éticas, filosóficas ou simplesmente por falta de motivação. Ou então, elas fazem simulações, muitas delas. E se isso for verdade, a quantidade de consciências simuladas superaria, e muito, o número de consciências reais. Pense bem, se uma única civilização consegue criar bilhões de simulações, então a chance de você estar vivendo na realidade base se torna infinitamente menor do que a chance de estar dentro de uma das cópias. É como procurar uma agulha num palheiro de agulhas falsas. Esse é o argumento da simulação. Ele não precisa provar que estamos numa simulação. Basta mostrar que, estatisticamente, isso é extremamente plausível. E é justamente isso que o torna tão assustador. Ele não depende de crença, apenas de números. Antes de descartar essa ideia como fantasia, é preciso olhar para o que nós mesmos já somos capazes de fazer. Hoje, com a tecnologia que temos em pleno século XXI, já conseguimos criar simulações surpreendentes. Pense nos videogames mais modernos. Mundos inteiros são criados com físicas próprias, inteligência artificial, ciclos de dia e noite e personagens com rotinas complexas. Um simples jogo pode conter cidades vibrantes, populações inteiras
e até sistemas econômicos dinâmicos. Agora imagine esses jogos daqui a 100 ou 1000 anos. Além dos games, usamos simulações em áreas fundamentais da ciência. Epidemiologistas simulam pandemias para prever seus impactos. Climatologistas simulam mudanças globais no clima para planejar o futuro do planeta. E astrofísicos criam modelos de galáxias inteiras para entender como o cosmos evolui. Agora projete isso para uma civilização que tenha milhões de anos de avanço tecnológico sobre a nossa. Seus computadores seriam tão poderosos que poderiam simular toda a história da humanidade, com uma riqueza de detalhes absurda. Nesse cenário, as consciências simuladas, como a minha, a sua e de todos à nossa volta, jamais teriam como perceber que estão dentro de uma construção digital, porque tudo pareceria natural. Essa não seria uma simulação no sentido de jogo, seria um universo inteiro, com leis da física programadas, ciclos cósmicos definidos e talvez até emoções calculadas com perfeição. Um espaço onde cada átomo obedece a códigos tão refinados que se tornam indistinguíveis do que chamamos de realidade. Aliás, esse conceito se conecta com outra teoria que já exploramos aqui no canal, a teoria das cordas, que propõe que tudo no universo é feito de minúsculas cordas vibrando em diferentes frequências, espalhadas por até 11 dimensões ocultas. E se essas cordas forem os códigos-fonte da simulação? Antes de continuarmos, se você está gostando dessa viagem pelas possibilidades mais inquietantes do nosso universo, deixe seu like agora e vamos bater a meta de 150 likes neste episódio. Comenta aqui embaixo o que você está achando até aqui. Você acredita que tudo isso pode ser real ou simulado? E claro, se inscreva no canal Universo Favorável para não perder os próximos mergulhos entre universos. Se estivermos mesmo vivendo dentro de uma simulação, haveria pistas, pequenos erros, limitações tecnológicas disfarçadas de leis naturais? Alguns cientistas e pensadores acreditam que sim, e que o próprio universo já deixou escapar certas assinaturas estranhas que merecem atenção. Vamos começar com a velocidade da luz. Por que existe esse limite absoluto no universo? Nada, absolutamente nada, consegue ultrapassá-la. Nem informação, nem matéria, nem energia. Esse comportamento lembra algo? Em computadores, quando simulamos sistemas muito complexos, precisamos impor limites de processamento para que o sistema não trave. A velocidade da luz seria, nesse caso, uma espécie de limite de banda da simulação, um teto imposto para manter a estabilidade do universo renderizado. E o que dizer do comportamento bizarro das partículas subatômicas? Em experimentos quânticos, partículas parecem existir em múltiplos estados até o momento em que alguém as observa. É o famoso colapso da função de onda. Isso soa estranho? Por que é? A realidade nesse nível parece incompleta até ser observada. Como se o universo só carregasse os gráficos quando alguém olha. Esse é exatamente o mesmo princípio usado em jogos de videogame. Quando você joga, o mundo não é carregado inteiro de uma vez. Apenas o que está no seu campo de visão é renderizado. O restante permanece potencial, à espera de ser ativado. Além disso, em 2021, um grupo de físicos detectou um possível padrão repetitivo nos ruídos de fundo do universo. Algo que, segundo eles, poderia sugerir um código subjacente, um tipo de estrutura matemática que não deveria estar ali, se o universo fosse 100% caótico. Isso significa que estamos em uma simulação? Não, mas significa que há algo estranho acontecendo nos bastidores da realidade. Essas coincidências, por mais que ainda não sejam provas definitivas, alimentam a suspeita de que a simulação, se existir, talvez não seja perfeita. E essas pequenas falhas podem ser as rachaduras no vidro por onde começamos a enxergar o outro lado. Se a realidade for uma simulação, onde estaria o código-fonte?
É possível que o universo carregue em seus alicerces mais profundos uma linguagem fundamental, uma matriz invisível que sustenta tudo o que vemos, sentimos e experimentamos. Em 2003, o físico teórico Seth Lloyd propôs que o universo inteiro pode ser entendido como um computador quântico gigantesco, processando informação desde o Big Bang. Segundo ele, cada partícula, cada interação, cada raio de luz seria o equivalente a uma operação de cálculo. Ou seja, tudo estaria codificado em bits quânticos, qubits. O universo nesse cenário não seria apenas regido por leis matemáticas. Ele seria matemática viva, rodando em tempo real. Mas isso não para por aí. O físico James Gates, da Universidade de Maryland, encontrou algo ainda mais surpreendente. Ao estudar equações da supersimetria, uma teoria que tenta unificar todas as partículas fundamentais, ele identificou padrões de código binário semelhantes aos usados em correção de erros nos computadores. Isso mesmo, o tipo de código que usamos para garantir que dados digitais não se percam foi encontrado nas entranhas das leis físicas que descrevem o universo. Como é possível que algo tão técnico, tão tipicamente humano, esteja embutido na matemática da realidade? Gates se perguntou exatamente isso. Para ele pode ser mais do que coincidência. Poderia ser um vestígio do programador, uma assinatura, como se alguém tivesse deixado um pedaço do manual no meio das equações, esperando que um dia descobríssemos, se pensarmos bem, as constantes universais, como a carga do elétron, a constante de Planck ou a razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo, nunca mudam. Elas são sempre as mesmas, precisamente calibradas como parâmetros fixos de um sistema que não pode falhar. São códigos embutidos? São valores de sistema definidos antes do programa começar? A busca por esse código é, talvez, a busca mais ousada da ciência moderna. E, quem sabe, seja também a chave para encontrar os criadores. Mesmo que essa hipótese da simulação esteja correta, a pergunta mais difícil ainda persiste. Como poderíamos provar isso? Ou melhor, como teríamos certeza absoluta de que não estamos presos dentro de uma realidade programada? Imagine estar dentro de um sonho lúcido. Você pode perceber que está sonhando, pode até tentar manipular o ambiente, mas provar que é um sonho para outra pessoa, ou para si mesmo com 100% de certeza, é impossível enquanto estiver dentro dele. Qualquer evidência que tente encontrar pode ser apenas mais uma criação da mente. No universo simulado, seria a mesma coisa. Qualquer prova que encontrássemos poderia ter sido cuidadosamente programada pelos criadores para nos manter presos nessa ilusão. Isso cria um paradoxo. A realidade poderia ser construída para parecer real demais, de propósito. E se o universo fosse, de fato, um sonho digital, uma espécie de realidade virtual hiperrealista? O que aconteceria se acordássemos dessa simulação? Você já parou para pensar como seria essa despertar? Um rompimento total com tudo o que consideramos certo. As leis físicas, as memórias, as emoções. Talvez o acordar signifique algo além da nossa compreensão atual. Um salto para um nível superior de existência, um universo real além da simulação que vivemos. Ou quem sabe, já estamos em um segundo nível de simulação, uma realidade dentro de outra, como as camadas de uma cebola. Essa ideia não é só ficção científica, ela levanta debates profundos em filosofia, física e até espiritualidade. Afinal, se tudo for programado, qual o sentido da vida? Será que existe um propósito por trás dessa simulação? Ou somos apenas dados perdidos em um sistema gigantesco, esperando para serem deletados ou reiniciados? Essa dúvida abre um abismo de possibilidades e medos. Medos que talvez sejam tão reais quanto o próprio universo. Se tudo isso for real, ou melhor, se tudo for simulado, o que isso muda para nós na prática? Será que nossas emoções, nossos pensamentos, nossas decisões e até o nosso livre-arbítrio são apenas o resultado de algoritmos complexos e
Cálculos infinitos rodando no processador dessa simulação? É um pensamento perturbador. Se o livre-arbítrio não passa de uma ilusão programada, até que ponto podemos realmente controlar nossa vida? Ou será que nossas escolhas são apenas respostas pré-determinadas dentro de um sistema gigantesco? Mas, ao mesmo tempo, mesmo que sejamos apenas códigos dentro de uma simulação, isso não diminui a intensidade das nossas experiências. A dor, o amor, o medo, a alegria, tudo isso é sentido de forma real para nós. E se for tudo uma ilusão, então é uma ilusão muito bem feita. Talvez o verdadeiro sentido não seja descobrir se o universo é ou não uma simulação, mas sim viver a experiência da melhor forma possível dentro dele. Afinal, mesmo dentro de um jogo, os sentimentos são reais para quem joga. E se pensarmos assim, essa ideia abre uma nova forma de enxergar a vida, mais leve, mais consciente do presente, aproveitando cada momento como se fosse o único que realmente importa. No próximo episódio da série, vamos explorar uma das ideias mais intrigantes da física moderna: o entrelaçamento quântico cósmico. Será que tudo no universo está conectado, além das barreiras do tempo e do espaço? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também questiona os limites da realidade. Então não vá embora sem deixar seu like, se inscrever no canal e responda aqui nos comentários. Você acredita que vivemos em uma simulação? E um detalhe importante: mais de 90% das pessoas que assistem aos vídeos do canal ainda não são inscritas. Se esse conteúdo te fez pensar, te provocou ou simplesmente te prendeu até o fim, se inscreve agora. Isso não só fortalece o canal, como também me dá um incentivo enorme para continuar criando séries como essa, com mais profundidade, mistério e conhecimento para explorar juntos os enigmas e os dilemas do universo. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima jornada cósmica, aqui no Universo Favorável.